Eu chamo Marinete Merquides Querubim, tenho 62 anos, moro em Assis Chateaubriand, Paraná! Paraná. Oh, coisa boa! Marinete, gente, apesar de eu conhecer a Marinete há muitos anos, acho que Marinete, você me conheceu na barriga da minha mãe, né? Sim, É, Marinete conheci. me conhece desde antes de nascer. Apesar de conhecer a Marinete há muitos anos, eu não convivo com ela, né? Então eu não conheço os detalhes, tá? Então tudo que eu vou perguntar para a Marinete, eu tô conhecendo agora do mesmo jeito que vocês que estão nos acompanhando aqui, tá? Marinete, vou fazer algumas perguntas antes, para depois a gente chegar no ponto da alimentação em si, tá? Tá, Combinado? Marinete, há mais combinado. ou menos quanto tempo você me acompanha aqui no Instagram? Ah, tem anos, hein? Vejo direto, direto, direto. Mas a gente nunca teve aquela de se falar, né? Aham. Esse ano que a gente acabou se encontrando e conversando. Mas E tem bastante tempo, hein? de alguma forma, todo esse tempo que você me acompanha, tá assistindo as lives no Instagram, de alguma forma, você percebeu algum assim, alguma melhora, alguma evolução, algum resultado positivo no seu peso, diretamente ali na balança, no seu emagrecimento? Ah, sim. Quando há muito tempo, né? Quer dizer, o que uns 10 anos, a mudança do meu corpo mudou muito. E ela foi cada vez aumentando, 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 e a gente tentando, mas nunca consegui. Sempre fui assim, sabe? Aí de um ano para cá, eu comecei a te seguir melhor. Comecei a fazer um pouco mais das coisas que você explicava, mas fazia, né? Eu consegui perder 12 quilos. Você conseguiu emagrecer 12 quilos acompanhando as lives aqui no Instagram e aprendendo o que eu ensino? Sim. Oh, coisa maravilhosa, gente! Gente, peraí, agora a gente tem que parar. Eu paro aqui porque eu preciso colocar aqui. Corações para Marinete. Eu vou mandar o primeiro e eu quero ver vocês mandando os corações, porque quem tem bons resultados com a Nutri merece corações. Gente, cadê os corações da Marinete? Coloque esses corações aí nos comentários. Que coisa maravilhosa! 12 quilos eliminados, Marinette. Isso é muito bom. Isso é Então, quando, maravilhoso. quando eu falei que eu tinha que mudar, tinha que fazer alguma coisa, né? Porque o serviço da gente, a gente vai para o serviço, vem para casa, vai para o serviço, vai para casa. E dentro desses 2 anos, eu voltei para academia, eu tirei, trepei em cima da balança, eu já tinha perdido 3 quilos. Daí eu pesei em cima na balança, eu estava com 89,600 quando eu pesei na balança. Eu até guardei essa foto do peso, porque eu já tinha perdido, já fazia 2 meses que eu estava indo na academia e fazendo, e eu perdi ainda 3 quilos, porque eu estava com 92,800, uma coisa assim. Aí, o dia que eu pesei, eu falei, não, de hoje em diante eu vou pesar e vou pesar minha comida e vou fazer. E fui seguindo as suas ideias, né? Faz isso, faz aquilo, come isso, faz aquilo. Gosto muito de comer pão. Falei assim, mas a Clariana fala que pode comer o pão. Por que, que eu vou largar de comer o pão? Aí eu comia meu pãozinho, torradinho lá, sequinho, e ia trabalhar, né? Levava para comer e tudo. Porque se a gente for seguir comer a comida onde a gente trabalha, a gente, dentro de uma semana, você engorda 5 quilos. E a gente vê o pessoal comendo, você acaba comendo. Então, como eu tinha mudado de serviço, que eu estava de licença, voltei, eu mudei de serviço, deu para mim fazer um acompanhamento melhor, porque daí eu tinha mudado de serviço, eu estava mais longe um pouco da cozinha, né? Porque não estava na cozinha, já estava lá fora, Hum, me ajudou bastante. entendi. Mas agora eu peso na minha balança 80 quilos, mas eu quero eliminar ainda mais, pelo menos mais 5 quilos. Uhum.
Tá, já a gente chega nisso. Deixa eu só, vamos falar sobre essa questão do seu trabalho, que vai ajudar várias mulheres. Gente, o que que acontece? Eu conheço a Marinete, vou contar, Marinete. A Marinete, gente, ela trabalha. Você vai voltar para a escola, Marinete? Vou, Vai? Tá. vou lá Gente, mesmo. aham, lá mesmo. Gente, a Marinete trabalha em uma escola estadual do Paraná. E vocês sabem que escola tem merenda. E a merenda é para os alunos. Só que, obviamente, os funcionários, os professores, todo mundo que está ali, de uma forma ou de outra, acaba comendo. E eu já trabalhei em escola. Então, quando a gente trabalha em um local que tem alimentação fora do horário da nossa alimentação, porque, repito, a merenda escolar ela tem o objetivo de alimentar as crianças. Os adultos comem porque estão ali, né? Então é tudo pensado nas crianças e não nos adultos. Quando eu trabalho com o alimento, de alguma forma, estou próximo ao alimento, o que que eu preciso fazer? Eu preciso entender que aquilo ali não é para mim, e mesmo que seja para mim, eu tenho que, de uma forma ou de outra, encaixar aquela alimentação na minha rotina. E não ficar naquela assim, ai, a comida tá aqui, vou comer, ai, é muito gostoso, eu não consigo ficar, né? Eu tenho que organizar aquilo ali. Tem problema quem trabalha em escola comer a merenda escolar? Não tem. O problema é quando eu como, eu estou comendo de forma descontrolada. Eu faço o meu café da manhã, quando chego na escola, 9 horas, eu vou lá e como a merenda, meio-dia eu almoço, 3 horas da tarde eu como a merenda de novo, porque a merenda normalmente é comida, porque, repito, é pensado nas crianças, né? Tem criança que vem do sítio, demora demais para chegar na cidade para estudar, aí vai demorar demais para chegar em casa para almoçar. Então, como eu trabalhei em merenda escolar, a gente pensa em tudo nisso. Aí o adulto que está lá dentro da escola, ele tem que se ajustar, ele tem que se encaixar. E se você faz isso, você emagrece. A Marinette conseguiu emagrecer. Tem uma aluna minha que se chama Lilian, que é professora, e ela é professora de creche, lá tem mais refeições ainda. Então, não é impossível emagrecer para quem trabalha em creche e escola. Você só precisa se organizar, tá? E Marinette, você está de parabéns. Você foi seguindo as orientações que você me vê trazendo aqui todo dia, você conseguiu se organizar e por isso que você conseguiu emagrecer esses 12 quilos, tá? Parabéns, aposentou, vai voltar a trabalhar. Até um outro ponto que a gente quer conversar agora. Continua ali organizando para não deixar essa exposição à alimentação te atrapalhar, tá? Você já entendeu que é possível, né? Aí agora, vou só te perguntar em relação a essa questão da aposentadoria, que a maioria das mulheres que nos acompanham, elas têm mais que 50 anos e a maioria é aposentada ou é dona de casa. E o que que acontece? Quando eu estou aposentada, quando eu estou assim, sem uma função em relação a trabalho fora de casa, eu acabo caindo na ociosidade e no tédio. E não sabendo o que fazer com isso, eu disparo a comer, tá? Me diz uma coisa, como que é esse negócio? Você aposentou e vai voltar a trabalhar, porque isso não é comum. Só assim, dá uma resumida para nós sobre isso. Eu me aposentei, que eu era funcionária do Estado, né? Eliminou. E agora tem as empresas que contratam, Entendi. entendeu? E daí a gente tem um amigo que saiu, que ele foi fazer uma cirurgia, e aí eu vou cobrir ele os 90 dias lá na escola. É isso que eu vou fazer. Ótimo, maravilhoso, melhor ainda do que eu imaginava. Porque eu fiquei pensando, gente, mas será que pode voltar a trabalhar, né? Quem é funcionário público não volta. Aposentou, acabou, né? Então, Mas, acabou. então, mas o que que você está fazendo? Você está ocupando seu tempo. Os filhos já cresceram, né, Marinette? Graças a Deus. Até os netos já tá grande. Então, os filhos cresceram, os netos cresceram. Se você não arrumar uma função fora de casa, fala para mim, o que que você vai fazer além de cuidar da casa? Então, ficar dentro de casa comendo não dá certo, Exatamente. né?
Mas vai ser bom. Vou voltar, vou trabalhar, vai ser bom. Daí eu vou cumprir ele, depois eu vou cumprindo mais outros, porque geralmente sai de férias e vou indo. Exatamente. Você vai, independente se volta lá para a mesma escola, né? Você vai ocupar o seu tempo. Porque a gente acorda cedo, a gente arruma a casa, a gente faz almoço e lava a louça. Geralmente é isso que acontece. Quando dá 1, 2 horas da tarde, a gente vai fazer o quê da vida? Pior, né? Verdade. Vai ficar ociosa e entediada. Aí vai fazer o quê? Caçar comida. Ah, eu Comida. sou ansiosa. Não, eu estou com pouca ocupação. Tem dona de casa que fica brava quando eu falo isso, mas é a verdade. Porque tanto faz eu lavar essa xícara agora ou lavar essa xícara depois. É diferente do meu trabalho, que eu tenho os horários para cumprir, né? Uhum. Então, gente, quem aposentou, quem é dona de casa, já segue aí o caminho da Marinette. Marinette, tem 30 dias que você aposentou? Não, vai fazer 30 dias, dia 7. Olha aí, ó. Não recebeu nem o salário da aposentadoria, né, Marinette? Ainda não. E já Mas passou o que tá bom. fazer, gente. É a melhor coisa que você fez. Agora você Agora, pergunta, eu ficar em casa o dia inteiro. Eu já fico, a maior parte, eu fico sozinha, né? Porque meu marido trabalha para fora. Ele só vem final de semana. Aí a semana você fica assim, pensando, o que você vai fazer? O que vai fazer, né? Aposentar, a gente tinha que aposentar mesmo, porque deu quando dá 30 e poucos anos, a gente tem que se aposentar. E eu falei assim, ah, não, então eu vou voltar. Aí, como tem bastante vaga nas escolas, mulheres que querem trabalhar na escola, por favor, procure umas escolas para trabalhar, porque está precisando de muita gente trabalhar nas escolas. As mulheres de hoje não querem trabalhar na escola. A escola é muito bom de trabalhar, é um lugar sossegado, tranquilo. verdade. Você fez seu serviço, está feito o seu É serviço. verdade. Mas daí, acho que a semana que vem, acho que segunda-feira já tô lá, vendo o teu filhote lá. Puxa a orelha dele se ele fizer bagunça. Marinette, conta pra gente aquilo que você me contou aquele dia, mais ou menos. Você tinha. Vou te falar o que você me disse. Você falou algo sobre. Você começou a tirar os excessos do que você comia e nessa organização você conseguiu emagrecer 12 quilos. Dá uma resumida pra gente sobre o que você fez, tá? Que, gente, a Marinette me contou assim que ela começou a tirar os excessos, ela emagreceu 12 quilos, só que agora, nesse momento, ela parou de emagrecer. Né? Foi isso que você me contou aquele dia. Só dá uma resumida para que elas consigam entender. E aí, a partir daí, eu vou te perguntar o que você está comendo agora, para a gente ajustar a sua realidade de agora. Só dá uma resumida para elas entenderem o que aconteceu para você chegar onde está. Então, na época que eu pesei, que eu me assustei, a roupa apertada e tudo, me sentia mal mesmo. Aí eu falei, não, eu tenho que dar um basta nisso. E foi logo na época que eu peguei para ficar em casa, na licença, né? Eu falei assim, vou voltar para academia e vou tirar o açúcar, vou começar a tomar o café sem açúcar. Foi a primeira coisa que eu fiz, café sem açúcar. E eu via que tinha alimento que me fazia mal, o leite me fazia mal, eu comia, eu me sentia mal, ficava rotando o dia inteiro aquele leite. Falei, não vou mais comer nada que pertence leite. Cortei também. O pão também, eu sentia que se eu comia demais, ele me fazia mal, eu ficava estufada. Cortei também, bem pouquinho. Daí fui cortando tudo aos pouquinhos. Não foi assim, de uma vez. Mas O açúcar eu cortei de uma vez. então, O mas açúcar. assim, por exemplo, o leite, você parou, não é porque você falou assim, eu vou parar para emagrecer, você percebeu que se sentia mal com o leite. Ele fazia mal para mim. Eu ficava estufada. Então, eu acho assim, os quilos que eu perdi, eu acho que é porque eu estava inchada mesmo, sabe? Eu sentia dor nas pernas, eu sentia dor assim no corpo, sabe? Aí eu vi que com um mês que eu fui fazendo,
Eu saía, eu andava, eu procurava ocupar a cabeça, Aham. né? Para não ficar. Eu tinha dia que eu levantava cedo e falei assim, hoje eu não vou ficar em casa, eu vou para a rua. Pegava minha bolsinha e ia para a rua. Eu falei assim, na hora eu voltava em casa, fazia uma salada de alface com tomate, pepino, cozinhava chuchu. E meu marido ajudou bastante, porque ele gosta de chuchu, cenoura cozida, essas coisas. Fui comendo mais isso. Cortei Aham. um pouquinho o arroz e fui cortando. Se eu comia aquele tanto, eu dividia. Eu falava assim, não, não vou comer tudo isso. Vou comer só metade disso. Fui fazendo isso. Eu fazia o meu prato. Só que daí, na hora que eu fazia meu prato, eu pegava o outro e tirava. Essa metade eu como, essa metade eu não como. Eu guardava aquela outra metade, mas não jogava, né? Mas eu falei, essa metade eu como, essa metade eu não como. Fui fazendo isso. Dentro de 3 meses, assim, eu senti já a Diferente. diferença. Sabe quando você veste a roupa, que está lá no fundo da gaveta, que você vê a diferença? Foi muito bom. Aí fui continuando, continuando. Só que agora parece que... Aí eu voltei a trabalhar e tudo. Acho que a ansiedade, né, de voltar a trabalhar daí, dos 90 dias. Agora eu sinto assim, que eu posso ficar, posso comer salada hoje, não vai mudar meu peso. Eu Aham. trepo na Então, balança e falo, por quê? Tem alguma coisa a errada gente aqui. vai Foi isso que eu descobrir te falei. agora. A gente vai descobrir agora por quê. Deixa eu só traduzir aqui o que você falou, Marinette, porque eu tenho umas companheiras, sabe, que adora distorcer as informações, aí elas fazem errado e fala que nada funciona para elas, tá? Gente, Tá. primeiro, a Marinette disse que cortou o leite e todos os derivados. Ela disse, ela deixou bem claro, ela percebeu que o leite deixava ela estufada. Confirma para mim, Marinette? Sim, deixa muito, muito, muito. Isso. Então, ela não cortou o leite para emagrecer, ela cortou o leite porque ela percebeu que o leite fazia mal para ela. E é o que eu sempre ensino para vocês: não importa que alimento for, se te faz mal, você não come. Isso não tem nada a ver com emagrecer, tá? O pão, o arroz, os outros alimentos, tudo que a Marinette falou, ela sempre deixou bem claro ali que ela não cortou. O termo que ela usou foi cortando, é no sentido de retirando os excessos. Porque, Marinette, tem Isso. gente que ouve essa palavra cortar, entende que você parou de comer, Não, né? continuo comendo meu Exato. pãozinho de manhã. Então, o que que ela fez? Ela cortou os excessos. Por exemplo, Marinette, quanto de pão você comia antes? Ai, olha, eu tomava café lá na escola, coisa que eu cortei e não tomo mais, né? Tomo um cafezinho preto. Mas chegava na escola, eu comia de 2, 3 fatias de pão. E agora, quantos pães você come de manhã? Tem dia que eu como um, tem dia que eu não como nenhum. Entenderam a diferença, meus amores? Tem dia, Quando- igual eu tô em casa, tem dia igual hoje eu acordei, eu só tomei um cafezinho preto até agora, né? Mas daqui a pouco eu vou fazer meu mamãozinho, que tem um mamãozinho ali. É isso. E vou Entenderam, passando. gente? Então, quando você ouve uma pessoa falar, eu cortei, nem Não, nem sempre significa que ela parou de comer. Significa que ela cortou o quê? O excesso. Por exemplo, ó, imagina. Ai, tô querendo dar um exemplo aqui, mas tá difícil. Aqui, ó. Se eu quiser enrolar esse lápis aqui, ó, só para ele ficar certinho, ó, ficou certinho, não tem nada sobrepondo, ó. Se eu fechar isso aqui, não vai sobrar? Vai sobrar, mas eu não quero sobrepor, eu quero fazer ele certinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar para ficar no tamanho certo. O que que a Marinette fez? Ela cortou o excesso e não cortou tudo, tá? Às vezes, gente, tem pessoas que falam, nossa, mas essa nutricionista acha que a gente não tem condições de compreender o que ela fala. Gente, eu recebo muita mensagem.
E eu sei que tem pessoas que quando ouve isso, acha que retirou tudo. Retirou o arroz, retirou o pão, retirou tudo, 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 tudo. E não Não, é isso, eu continuo. tá? Eu como meu arrozinho, como meu feijãozinho, meu bifinho, meu Isso. ovinho, como tudo. Só que é tudo Exato. naquele assim. Se eu comia 2 ovos na hora do almoço, eu coloco um ovo, Ah, uma colher de arroz, uma colher de feijão, coloco, se eu faço chuchuzinho, se eu faço uma abobrinha, é tudo uma colher. Não é é. aquele pratão, Aham. é aquele pratinho que satisfaz o seu É estômago. aquela história, resumindo, eu comia em excesso, agora eu como na quantidade certa. É isso. Basicamente é isso. Que é o que a gente traz aqui, né? É. Mas aí, gente, a Marinette parou de emagrecer e esse é a pedra no sapato dela. Então, Marinette, vamos lá. Você vai me falar agora o que você está comendo. Assim, faz um geral, um apanhado geral. Não fala nem mais e nem menos. É mais ou menos. Qual é o horário que você costuma tomar café da manhã? Mais ou menos. Tá bom. Eu tomei um cafezinho de manhã, né? Mas isso é Só o que normal seu todo dia? todo Você dia, acorda porque que horas? é o costume, ó. Se for para mim comer, eu tenho que comer uma base das 9, 9h30 da Tá, manhã. não. Que de manhã eu não consigo. Vamos começar. Que horas você acorda? Normalmente. Agora eu tô acordando 7 horas. Mas o seu normal de acordar? 6 horas. 6 horas. Tá. Qual é a primeira coisa que você coloca na boca quando acorda? Água. Tá. Eu tenho que Depois tomar da um copo de água. água. Eu tomo um copo de água de manhã porque eu já tomo junto com o meu remédio de pressão. Tá, Então eu já tomo um copo d'água. É o tá. primeiro Aí depois que eu que faço. bebe água, qual é o primeiro horário que você coloca qualquer tipo de alimento na boca, inclusive café? Tudo Assim que eu mais tomo ou o menos, remédio, tá? demora uns 10, 15 minutos, que eu vou pro quarto, me troco, volto, daí eu tomo uma xícara de café. Mais ou menos, eu vou colocar aqui mais ou menos 7 horas. Isso. Foi o que eu tomei ainda agora, o café. Sem açúcar ou com açúcar? Sem açúcar. O açúcar não consigo tomar mais café com açúcar. Depois desse horário, qual é o horário que você normalmente volta a comer alguma coisa? Então, agora que eu estou em casa, mudou meus horários, né? Hum, Então, daqui a pouco, mais ou menos assim, umas 10, 10h30, eu procuro alguma coisa para comer. Geralmente eu pego uma mãozinha que eu tenho em casa, né? Ou uma bolachinha. É isso que está acontecendo. Eu estou desconfiada que eu estou falhando aí no trigo. tá. Bolacha Estou de comendo. quê? Mas assim, é mamão e bolacha ou mamão ou bolacha? Tem dia que é uma que eu tenho em casa, no dia que não tem, daí eu procuro pegar umas 4, 5 bolachinhas e comer. É isso Então, normalmente é que eu só faço. fruta e quando não tem fruta é Só fruta. bolacha. É. Tá, bolacha, que tipo de bolacha que é? Aquelas bolachas de maisena, aquelas compridinhas. Tá. Mais alguma coisa nesse horário? Não, nada. Quando você trabalha, é assim também ou é diferente em relação à alimentação? É diferente. O que? Quando eu estou trabalhando, que eu venho para casa 10h30, né? Até 10h30 que eu estou lá na escola, eu quase tomo 1 litro de água. Em casa Tá, eu não mas estou você não come tomando. nada? Eu lá na escola eu consigo tomar 1 litro de água até 10h30, Não, né? em relação a comer, até 10 Não horas da como, manhã, nos não dias de trabalho, como você não nada lá. Não, nada. não como. Você não toma café da manhã para ir trabalhar. Não, eu tomava lá. Não tomava em casa, eu Não, tomava lá. Só que lá eu estava tomando só o café. no trabalho, não, independente de se você come em casa ou no trabalho. Acordei, hoje eu vou trabalhar.
você toma café da manhã? Come... Toma. Quando eu falo café da manhã, não é café, é comer. Comer. Toma. Você come no dia que vai trabalhar? Toma. O quê? Toma. Eu pego um pãozinho, passo dou uma esquentadinha nele, como e vou trabalhar. Pão com o quê? Geralmente eu passo uma manteiguinha, manteiga mesmo, não é margarina, manteiga. Tá. Dou E uma café? passadinha bem de leve, dou uma esquentadinha nele, né? E como com café, com a xícara de café e vou trabalhar. Tá. E que horas que é esse pão no dia que vai trabalhar? 6 horas da manhã. 6 horas. 6 horas. Tá, só um pouquinho, deixa eu organizar aqui. Tá, ok. Aí, no dia que você vai trabalhar, você toma esse café da manhã e depois só vai comer na hora do almoço ou come alguma coisa no meio da manhã? Não, só venho em casa 10h30. Que eu venho 10h30 do almoço, né? Eu volto meio-dia. Tá. Daí eu chego em casa, espero Aham. um pouco, vou fazer alguma coisa, tudo, jeito. Quando é às 11h15, 11h20, aí eu vou arrumar minha comida. Daí eu sempre como um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, ou frito um ovo, ou frito uma linguicinha. Como salada, salada eu gosto muito, porque eu como bastante alface, tomate, repolho, e como, e tomo Uhum. água e volto a trabalhar. Tá. Isso no dia que está trabalhando. E no dia que não está trabalhando, que Aí, horas você almoça? ah, tem dia que eu vou almoçar 1 hora, 2 horas. Tá. E você come a mesma coisa no dia que está em casa ou muda? Só no almoço? Muda, muda. Muda Muda o... porque a gente estando em casa, a gente come mais. Dá Não, eu mais digo... fome. Não, primeiro em relação aos alimentos. Tá, no almoço, quando trabalha, almoça às 11 horas. No almoço, quando está em casa, mais ou menos 2 da tarde. Certo? Isso. Tá. Aí, em relação aos alimentos que você come, estando trabalhando ou não, você come o mesmo tipo de alimento? Mesmo tipo. Mesmo tipo. Minha Só comida nunca aumenta a muda. quantidade? Só. Tá. Você está conseguindo perceber o que você está me falando, Tô, Marinette? tô, Você está te ouvindo? tô. Você viu o Eu que, tô que a gente falou errando, no eu sei que começo? eu tô. Quando a gente se aposenta, a ociosidade acaba comendo mais. Você mesmo tá falando sobre isso, entendeu? Eu Você acho tá percebendo? que eu acho que a ansiedade de eu ter Não, aposentado, não é ansiedade, é ociosidade. A gente fica com tempo vago, vago, verdade. entendeu? Tá com tempo vago, tá. É como eu falei, tanto faz eu lavar a louça agora ou lavar a louça depois. É ociosidade. A gente fica pensando demais. E, enfim, na escola dá tempo de pensar muita coisa? Não dá, Isso é né? verdade. Tá? Ah. Ok. Aí, vamos lá. Lanche da tarde. Quando está em casa, que horas é esse lanche? Ai, menina, tem dia que é 3 horas, tem dia que é 4 horas, tem dia que é 5 horas, tá tudo errado. Mais ou menos, assim, na maioria dos dias. Eu procuro comer antes de escurecer. Eu não tenho esse costume de tomar café da tarde, sabe? Eu Tá? procuro comer de tarde, comer e dormir, não ter janta, entendeu? Ah, Eu posso chupar assim, uma pocã, comer uma banana, para mim deu. banana, uma fruta. Tá, então quer dizer que após o almoço você faz um lanche da tarde. Esse lanche normalmente é só fruta e você não come mais nada?
Não, É, não como. Não é janto. isso. Então, confirma, é isso mesmo que eu entendi que tá certo. Ontem mesmo eu tinha terminado de limpar as coisas aqui, que o meu filho tinha vindo montar um guarda-roupa. Aí eu falei assim, agora eu vou fazer alguma coisa para comer. Aí eu falei, sabe da coisa, eu não vou fazer nada não. Aí eu peguei uma pocã, peguei uma banana, comi e pronto. E isso era que horas? Já era 6h30. Tá. E você faz isso independente de estar em casa ou estar trabalhando, é a mesma coisa ou tem diferença? Tem diferença, tem Ah, diferença. Tem diferença porque eu chego da escola, eu vou correndo para academia, volto. Quando eu volto, aí eu lembro, vou comer alguma coisinha, né, para sustentar, porque voltei da academia, né? Aí aham. eu pego uma banana, uma seta com um pouquinho de granola no meio dela. É isso, não tenho mais coragem para ficar fazendo essas coisas. Tá. Isso seria mais ou menos que horas? 5h30. Tá. Então, assim, o que que acontece? Não existe um horário ideal para as refeições, tá? Mas eu sempre entendo assim. Da hora que eu acordo até mais ou menos umas 9 da manhã, seria um café da manhã, né? Que é no começo do dia. Das 10 da manhã até mais ou menos 2 da tarde seria um almoço, porque é metade do dia. Das 2 da tarde até mais ou menos ali umas 5, 6 horas, até a hora que anoitece, é lanche da tarde. E após anoitecer seria um jantar. Porém, quem come ali no final do dia e depois não come mais nada, eu considero como não fez lanche da tarde e já está jantando, certo? Certo. Ok? Então, no seu caso, você está comendo depois das 5 horas, independente do que você comer. Isso é um jantar. Porque jantar não é o que eu como, é o nome da refeição que eu faço após anoitecer. Eu considero após as 5 da tarde. Porque tem gente que dorme 7 horas da noite, 5h30 já está jantando. Tá? Uhum. Ok. Eu vou calcular aqui só para te dizer a média de calorias que você está consumindo. Mas assim, a informação que eu vou te dar, eu não vou te falar número de calorias, porque vocês ficam muito neurótica com números e alimento não é só caloria, tá? Eu só vou te dizer se você está consumindo a mais ou a menos do que você precisa, tá? Mas não é algo 100%. Por quê? Para eu te dar uma precisão, primeiro, eu tenho que ter as quantidades que você come. Por exemplo, você falou que come arroz, feijão e carne e salada. Para ter uma informação precisa, eu tenho que saber quantidade certinha. E aqui a gente ia ficar muito tempo para fazer isso, tá? Mas Tá. a base que eu vou te trazer vai te tirar da escuridão, tá? Sem nem calcular, eu já iluminei um monte aqui, eu já poderia te falar um monte, mas eu vou calcular, tá? Eu Agora, acho que eu estou comendo menos. É isso que está hã? me prejudicando. Eu acho que eu estou comendo menos caloria. É isso que está me prejudicando, eu acho. Não. Eu Não? acho que você está com desequilíbrio de nutrientes. É, pode ser. Que a maioria é assim, tá? A maioria é assim. Por isso que nem engorda nem emagrece, porque as calorias estão adequadas, mas os nutrientes não. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Você belisca alguma coisa ao longo do dia? Tem dia que sim, tem dia que não. É uma casa que não tem nada de comer. Mas na maioria dos dias. Quando eu saio, eu acabo procurando, comendo alguma coisa, Aham. né? Fora do horário. É assim. O dia que eu saio com a minha amiga, nós vamos para a rua, alguma coisa, acaba comendo alguma coisa fora do horário. Mas é área. Tá.
Olha, um resumo prático aqui. A gente usa um programa para fazer os cálculos rápido, porque se eu for fazer esses cálculos, eu vou ficar no mínimo até meio-dia aqui, tá? Então, assim, analisando pelo que você me detalhou, no dia do trabalho, nos dias que você trabalha, sua alimentação ela tá mais leve, porém a quantidade de proteína, ó, Uhum. Bate. o que que acontece com a falta da proteína na minha alimentação? Depois que eu passo dos 40 anos, é normal perder massa muscular. E é na massa muscular aonde o meu corpo armazena proteína. Ou seja, eu passo dos 40 anos, eu já vou ter perda de massa muscular, isso é natural, não tem como reverter. Só que aí a quantidade de proteína da minha alimentação, ela se torna extremamente mais importante. E aí é onde mora o grande problema do brasileiro. Nós nascemos e aprendemos a quê? Comer leite, pão e arroz. Leite, trigo e arroz. E esses alimentos tem uma quantidade minúscula de proteína. O leite, apesar de ser de origem animal, ele tem uma quantidade minúscula de proteína. O trigo e o arroz é fonte de carboidrato. A proteína do trigo e do arroz a gente nem considera, tá? Então, o que está faltando na sua alimentação? Não só no dia que você está trabalhando, que dá para perceber que é diferente, mas no dia que está em casa também está faltando proteína. Carne, suína, carne bovina, os miúdos, o frango, o ovo e o peixe. São os alimentos ricos em proteína que o brasileiro mais come, tá? E o que que acontece? Além de, quando falta proteína, eu acho que eu estou emagrecendo, mas na verdade eu estou perdendo massa muscular. Porque o meu corpo ele precisa de proteína, por exemplo, para produzir hormônio. Se eu não estou comendo proteína, o que que o meu corpo vai fazer? Vai pegar a proteína da massa muscular. Aí eu vou subir na balança, uau, eu estou emagrecendo. Sim, eu posso estar emagrecendo, mas eu também estou perdendo massa muscular. Só que eu não sei disso, tá? Como que eu sei disso? Primeiro, eu vou ter um aspecto de flacidez na pele maior do que o normal e vai acontecer, às vezes, de ter um envelhecimento um pouquinho mais acelerado do que o normal. Porque eu não tenho proteína na minha alimentação. E, gente, falta de proteína na alimentação não é só para quem quer emagrecer, tá? Quem está engordando, comendo gordice, também tem falta de proteína. Por quê? Porque o brasileiro gosta muito de carboidrato. É pão, é pizza, é lanche, é arroz, é macarrão. Tudo isso, se você for olhar, a maior parte do nutriente que tem é carboidrato. Então a proteína está sempre, ó. Por isso que eu falei, desequilíbrio. Eu tenho muito carboidrato e pouca proteína. Posso estar comendo as mesmas calorias? Ok, mas se eu tenho carboidrato demais e proteína de menos, não vai funcionar, tá? E aí, nos dias que você está em casa, você acaba, como você disse, comendo um pouquinho a mais. Isso vai aumentar a caloria, mas o desequilíbrio da proteína do carboidrato não vai fazer diferença porque ela está continuando do mesmo jeito. Porque daí eu vou comer, não vou comer a proteína, né? Eu estou aumentando outras. Calma que a gente já vai chegar lá, tá? Primeiro eu preciso te mostrar o que que tá, onde que tá o erro, o que que tá, por que que você não emagrece, tá? Então, o que que tá acontecendo? Tá faltando proteína, tem muito carboidrato, e aí quando eu faço isso, eu emagreço. E aí chega naquele ponto que eu paro de emagrecer. Por quê? Porque o desequilíbrio de nutrientes faz o meu metabolismo ficar lento. É como se assim, acontece uma pane no meu corpo. E aí o corpo, não é assim que acontece, gente, mas é o jeito que eu explico para que vocês entendam. O desequilíbrio de nutrientes faz o meu metabolismo ficar lento, porque o negócio não está certo. É igual o carro. Se o óleo demora demais para trocar, se está faltando água, se está faltando alguma coisa, o carro não para de uma vez só. Ele vai dando sinais, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. E se a gente não percebe esses sinais e não vai resolver,
aí dá pane. Então, o meu corpo, ele para de emagrecer. Por quê? Porque está tendo desequilíbrio. Eu não estou fazendo a combinação certa dos alimentos, tá? O que você precisa fazer? Primeiro, independente se está trabalhando ou se está em casa, você tem que organizar os horários dessas refeições, tá? E aí vai ser de acordo com o meu dia. Hoje eu vou trabalhar, eu vou organizar minhas refeições assim. Hoje eu não vou trabalhar, vou organizar minhas refeições, certo? Como você acorda entre 6 e 7 da manhã, o horário do café da manhã não vai mudar muita coisa, né? O dia que tá trabalhando ou o dia que não tá. A diferença é que o dia que você tá trabalhando, você vai ter que tomar café mais correndinho. O dia que você não está trabalhando, você pode demorar mais um pouco. Mas assim, acordar às 7 da manhã e comer às 10 da manhã, você já estraga o almoço. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, estou em casa, eu acordo e eu acordei às 7, no máximo até às 8 eu já tomo café. Porque aí quando der 11, você já vai estar com fome, preparando para almoçar meio-dia. Tá? Mas olha, esses horários eu estou te dando sugestões para que você consiga compreender e encaixar. Você vai encaixar nos melhores horários para você. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu acordo às 7 da manhã, tomo café às 10, almoço às 2, os horários vai ficando tudo bagunçado, tá? Acordou, já toma o seu café da manhã. Ah, o que que eu vou comer? Não, ainda não tô nesse ponto. Porque se o meu horário tá bagunçado, a minha alimentação vai ficar bagunçada. Então eu tenho que pensar no meu horário primeiro, tá? Agora, a alimentação. Eu tenho 4 refeições por dia. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Ah, se eu vou comer em casa, ah, se eu vou comer no trabalho. Isso não faz diferença. Eu tenho que seguir as minhas 4 refeições, certo? E eu tenho que ter nessas 4 refeições o quê? Proteína, carboidrato e fibra. Nas minhas 4 refeições. O que eu vou escolher não importa. Por exemplo, o pão é carboidrato, o arroz também é carboidrato. Tem pessoas que comem arroz no café da manhã? Tem, mas a maioria não come. Aí você vai falar assim, ah, eu posso comer arroz no café da manhã? Pode, porque é tão carboidrato quanto um pão. Então eu escolho o alimento que eu quiser comer. De acordo com o que você me falou aqui, ó, por exemplo, o seu café da manhã quando você está trabalhando, você come um pão com manteiga. Quando você está em casa, você come uma fruta ou uma bolacha. Os dois estão incompletos. O que você pode fazer? Posso continuar com o pão, posso continuar com a manteiga e posso continuar com a fruta. Só que eu tenho que tá faltando uma proteína. Que proteína? Aí você escolhe. Pode ser um ovo, pode ser uma carne, pode ser um frango. Você escolhe. Então, o seu café da manhã, ele tá faltando a proteína, tá? Então, o cafezinho... Quando eu emagreci, eu comia, eu fazia meu ovinho virado. Fazia meu ovinho virado, ponhava na tigelinha, levava para comer. E por que agora, parei. Você viu como que é as coisas? Sabe por que para, Marinete? Por causa aquela coisa que a gente já nasce ouvindo. Alimentação para emagrecer, dieta, alimentação normal, não é dieta. O ovo, ele não tem que comer porque eu quero emagrecer, eu tenho que comer o ovo porque eu quero comer. Essa que é a questão, tá? Então volte com o seu ovo ou com o frango, aí você escolhe. Mas eu preciso ter a proteína, tá? E aí, em relação à bolacha de maisena, gente, sinceramente, bolacha de maisena é açúcar puro. Nem para os meus filhos eu dava. Compra e come bolacha de maisena quando você não tiver outra opção. Caso contrário, não recomendo ter nem em casa. Tá? É açúcar
puro. Se for para comer uma bolacha de maisena, eu vou comer um docinho gostoso, que é melhor do que uma bolacha. Essa é a minha opinião, tá? Então, no café da manhã, um pãozinho com a manteiguinha, porque um pão sem manteiga, uma manteiga para fazer o ovo, né? Sem a manteiga não tem graça. E vai e coloca um ovo. Eu gosto do ovo, eu como ovo todo dia, porque é mais prático. Mas pode ser um frango, pode ser uma carne também. Nutri, pode ser só um pão com queijo? Não. Queijo não tem proteína suficiente. O queijo tem proteína para completar e não para ser a proteína sozinha. Ajudou, Marinete? Ajudou bastante. Ótimo. Vamos ver. Vou fazer. Vou voltar meu ovinho, vou voltar meu franguinho. Voltar não. Você vai instalar ele na sua vida de forma natural. Isso. Tá? Verdade. Aí, no almoço, arroz, feijão, carne e salada. Ótimo. Perfeito. Qual que é o esquema aqui? Como que eu vou montar meu prato? Você já viu o desenho que eu faço? Vou anotar tudo ali no meu caderninho. Ó, tudo que eu comer, eu vou anotar. Metade do prato é de salada, a outra metade eu divido em 3. Arroz, feijão e a carne. Gente, essa metade aqui vocês dividem em tamanho igual, tá? Eu não sou boa de desenho, não. Não quer dizer que a carne é menor, não, tá? A carne, vocês querem saber, é até... Eu vou colocar aqui, ó. A proteína é até um pouco mais, tá? A proteína, quase a metade do prato, e a outra metade você coloca de arroz e feijão, tá? E aí, se quiser comer macarrão, não come arroz. Não tem que misturar arroz e feijão, certo? Se você fizer esse desenho no prato, você vai ter uma noção básica das quantidades de comer, tá bom? Tá bom. Tá. Eu tenho que fazer isso, porque quando eu bati bastante assim, quem que me deu essas ideias do prato, de coisa também, foi minha filha, porque você sabe que eu tenho uma filha crossfiteira, né? Que ela é magra, zero de gordura até. Aham. Então, mas ela já faz isso há muito tempo. Ela, se eu mostrar esse desenho para ela, ela já vai ter uma noção do que fazer. Isso aqui é o maternal, gente. Isso aqui é a primeira série que a gente usa igual ensinar uma criança a e i o u. Entende? Só que quem vê esse desenho aqui muitas vezes fala assim: nossa, é muita comida. Aí fica comendo pouquinho e para de emagrecer e não sabe por quê. Eu não tenho que comer pouquinho, eu tenho que comer a quantidade certa e principalmente combinar os alimentos, porque é a combinação que vai me trazer os nutrientes, tá? Tânia, você tá perguntando dos legumes. Legumes é salada, Tânia. Salada entra aqui. Gente, quando eu falo salada, eu tô falando de verdura e legume. E se eu quiser colocar fruta na salada, eu também posso. Cozida, assada, grelhada, crua, não importa. Salada é tudo vegetal, tá? Ok. Aí, o lanche da tarde. Se você fizer o seu almoço lá por 11, meio-dia, quando der 3, 4 horas da tarde, você vai estar com fome. Você vai fazer o quê? Vai comer. E o lanche da tarde ele é parecido com o café da manhã, tá? Você pode comer um pão, você pode comer um ovo, você pode comer uma fruta, só que eu tenho que combinar, não é só fruta. Se você comer só fruta no lanche da tarde, você vai ficar com fome. Eu tenho que fazer aquela combinação exatamente como eu expliquei no café da manhã. Aí você fala assim, mas e se eu comer só uma fruta? Gente, entenda. Todo mundo que chega à tarde, que tá com fome, é porque pulou o lanche da tarde ou comeu errado no lanche da tarde. E aí eu repito, comer pouquinho, ficar sem comer, não vai fazer você emagrecer, vai fazer você perder massa muscular. E não vai ajudar em nada, tá? E aí faço o meu lanche da tarde. No final do dia, terminou o trabalho, anoiteceu, lá pelas 6 horas, que é mais ou menos o seu horário,
Você vai jantar, Marinete. Granola não é janta. Fruta não é janta. O jantar é a mesma divisão do prato, metade de salada, a outra metade proteína, arroz e feijão. Nutri, mas eu não quero comer arroz e feijão. Gente, pão e arroz não é carboidrato? Não foi o que eu falei, Marinete? Então, tanto faz se eu pegar... Eu vou dar um exemplo aqui, ó. No jantar eu posso comer salada, arroz, feijão e carne, certo? Não quero comer arroz e feijão. O que é que eu vou fazer? O arroz eu vou substituir por pão. A carne eu vou pegar a carne. O feijão, posso colocar uma ervilha no lugar, porque ervilha e feijão é a mesma coisa, ou eu simplesmente não escolho. E a salada, eu vou escolher algumas saladas que eu gosto. Vou dar um exemplo. Um pão com um peito de frango desfiado, aí eu pego um iogurte, uns temperinhos, faço tipo um patezinho ali, um molhinho, coloco um queijo para completar, porque queijo é proteína, e aí eu escolho uma alface, uma cenoura ralada e um tomate. Não fechou um lanche, Marinete? Fechou. Fechou. Ah, eu quero comer um hambúrguer. Ao invés de pegar o frango desfiado, eu pego uma carne moída, tempero com sal, com alho, moldo o hambúrguer ali na minha mão, faço o hambúrguer. Coloco o pão, o alface, o tomate, a cenoura, o hambúrguer. Faço um molhinho com iogurte. Eu gosto muito de iogurte natural, orégano, sal e limão. Faço um molhinho, coloco pronto. Eu não tenho um hambúrguer? Tenho. Entendeu? Verdade. Então eu não preciso comer arroz e feijão na janta, mas eu preciso entender que iogurte, vitamina, fruta, granola, papa de aveia, isso não é jantar. A não ser que eu estou doente, mas eu estou doente mesmo, eu não consigo comer mais nada, ou eu vou numa festa e lá eu sei que vai ter jantar. Então, o que é que eu faço? Eu como alguma coisinha leve, que é uma fruta, um iogurte, alguma coisa assim, e aí só para não chegar nessa festa com fome. E aí lá na festa eu vou jantar. É só nesses casos. Fora isso, eu tenho que comer, porque senão vai faltar nutriente. E às vezes é difícil explicar essa questão do nutriente, gente, que eu demorei 5 anos de faculdade para aprender isso. Vocês têm que entender que se você não comer os alimentos certos nas refeições, você pode comer pouquinho, tanto que for, você não vai emagrecer, você vai ficar doente. É pior. Verdade. Entendeu? Entendi. Vou fazer. Firme e forte. Destravou Deus quiser. agora. Agora destravei. Eu acho que eu estava ficando sem comer, passando fome, não comendo nada, e não ia adiantar nada, que a balança não ia diminuir mesmo. Não. O seu corpo parou ali. Por quê? Porque tá faltando nutriente. Dali ele não vai sair. O máximo que ele vai fazer é ficar doente. Agora emagrecer não emagrece mais. E aquele costume, né? Porque eu fico em casa sozinha. Você fala assim, fazer comida é só para mim? Fazer essas coisas só para mim? Exato. Porque final de semana meu marido tá em casa. Daí ele faz, ele assa uma carninha e tudo, essas coisas, né? Mas durante a semana faltou o quê? Seguir certo, né? Sabe o que dá para fazer? No final de semana, junto com ele, você faz uma quantidade de comida a mais, guarda nos potinhos, individual. Eu tenho uns potinhos individual, eu não tenho nada aqui. Sim, eu tenho em casa. Eu cheguei a fazer marmita. Mas a outra minha filha, nós fizemos uma marmitinha de legume cozido e tudo, nós fizemos. Mas tinha dia que eu comia, tinha dia que eu não comia. Então, as minhas marmitas foi ficando, e a dela foi, a minha ficou. Pois é. Vocês faziam a marmita assim, colocava as comidas já tudo certinho, pronto, só para esquentar? Tudo certinho. Então é por isso, enjoa. Eu não faço marmita, eu faço potinhos. Por exemplo, fiz arroz.
Eu compro uns potinhos descartáveis de 250 gramas. Aí eu separo o arroz nesses potinhos. Fiz feijão, coloco. Fiz carne, coloco. E aí, na hora da refeição, eu abro a geladeira. Eu tenho lá o arroz, eu tenho feijão, eu tenho batata, eu tenho um frango, eu tenho uma linguiça. Como eu não sou sozinha, eu compro uns 3 tipos de carne para semana, né? Você pode comprar a mesma coisa, só que você vai fazendo umas quantidades menor, porque senão estraga. E aí, por exemplo, hoje eu tenho lá linguiça, carne de frango e tirinha de carne bovina. Você não vai pegar uma marmita pronta. Você vai escolher. Hoje eu quero comer arroz com feijão. Não, hoje eu quero só comer arroz. Hoje eu vou comer o frango no almoço e a carne bovina na janta, entende? Essas marmitas virou moda, é muito legal, parece que é o máximo, mas, gente, só de pensar nesses trem me dá enjoo. Marinete, eu dei tudo pra minha mãe. Eu comi no dia que eu A fiz. minha ficou na geladeira, eu tive que jogar fora. Pois é. Enjoei de Eu ver. ainda dei pra minha mãe para não jogar fora. A gente gasta dinheiro, gasta tempo, dói as pernas ficar em pé e não aguenta. Agora, se você coloca nos potinhos, você não é a mesma coisa, porque você vai pegar o seu prato e vai colocar a quantidade certinha em cada potinho. Depois que você esquenta, parece que é comida nova. E aí um detalhe, a quantidade que eu faço tem que ser de acordo com o que vai ser consumido. Por quê? Se eu fizer demais, eu tenho que congelar. Eu não gosto de congelar, então eu faço na quantidade certa para ficar lá na geladeira. A comida ela dura de 2, 3, 4 dias tranquilamente. Então você faz um pouquinho na segunda-feira, quando é lá pela terça, quarta-feira, você faz mais alguma coisa para completar e fechar a semana, entende? Você vai acabar assim fazendo comida 2 vezes na semana, você vai comer comida fresca a semana inteira e vai cozinhar umas 2 vezes só. Verdade. Tá bom, Tá vou bom? fazer isso. Coloca em prática, faz do jeito que dá, que eu te garanto que você vai destravar esse negócio.